Capítulo 3. Literatura socialista e comunista. Primeira seção. O socialismo reacionário. Ponto A. O socialismo feudal. Durante a história, as aristocracias francesa e inglesa escreveram textos criticando a sociedade burguesa moderna. Após eventos como a Revolução Francesa de Julho de 1830 e a Reforma na Inglaterra, elas perderam seu poder para os odiosos recém-chegados ambiciosos. Sem chance de voltar a lutar politicamente, essas elites começaram a se expressar por meio da literatura. No entanto, o estilo antigo de discurso dessas aristocracias já não fazia sentido na nova era. Para ganhar apoio, elas fingiam defender os interesses da classe trabalhadora explorada. Assim, podiam criticar a burguesia e, ao mesmo tempo, prever futuros problemas para ela. Esse movimento deu origem ao chamado socialismo feudal, que misturava lamentações, insultos e uma visão nostálgica do passado com ameaças vagas sobre o futuro. Embora essas críticas à burguesia fossem, às vezes, certeiras e até bem-humoradas, elas acabavam parecendo ridículas, já que as elites feudais não conseguiam entender as mudanças trazidas pela história moderna. Elas agitavam bandeiras de defesa do povo, mas sempre ficava claro que estavam mais interessadas em preservar seus próprios privilégios. Era como se tentassem liderar os trabalhadores, mas, quando olhavam para trás, todos viam suas antigas insígnias de nobreza e riam. Um exemplo claro disso foi o movimento dos legitimistas franceses e do grupo Jovem Inglaterra. Ambos tentaram romantizar a exploração feudal, ignorando que o contexto daquela época era muito diferente e já havia ficado para trás. Quando apontavam que o proletariado não existia sob seu domínio, esqueciam que a burguesia surgiu diretamente da antiga sociedade que eles comandavam. Além disso, suas críticas à burguesia deixavam claro seu caráter reacionário. Reclamavam não só do fato de a burguesia ter gerado o proletariado, mas, principalmente, de ter criado um proletariado revolucionário, capaz de desafiar toda a ordem social antiga. Na prática, essas elites apoiavam medidas violentas contra os trabalhadores. Apesar de seus discursos elaborados, continuavam aproveitando os benefícios da nova sociedade, trocando seus antigos valores de lealdade e honra por interesses comerciais, como o tráfico de lã, beterraba e bebidas alcoólicas. Assim como os padres sempre estiveram aliados aos nobres durante o feudalismo, o mesmo aconteceu com o socialismo clerical, que caminhava junto com o feudalismo. Não é difícil dar um tom socialista às ideias cristãs. Afinal, o cristianismo também condenou a propriedade privada, o casamento e o Estado, enquanto pregava a caridade, a pobreza, o celibato, o sacrifício pessoal, a vida monástica e a igreja. O chamado socialismo cristão é, na prática, apenas uma bênção simbólica que os padres dão para justificar a insatisfação dos aristocratas com o mundo moderno. Ponto B. O socialismo pequeno-burguês. A aristocracia feudal não foi a única classe que perdeu espaço com o avanço da burguesia. Outras camadas sociais, como os pequenos agricultores e os artesãos da era medieval, também foram deixadas para trás. Em países onde a industrialização e o comércio ainda eram pouco desenvolvidos, esses grupos continuavam existindo, embora de forma cada vez mais marginalizada. Nos lugares onde a sociedade moderna avançou, surgiu uma nova pequena burguesia, pessoas que vivem entre os ricos burgueses e os trabalhadores pobres. Essa classe está em constante mudança. Seus membros são frequentemente empurrados para o proletariado devido à competição no mercado. Com o crescimento da grande indústria, é apenas uma questão de tempo até que essa pequena burguesia desapareça completamente, sendo substituída por chefes de fábrica e trabalhadores assalariados. Na França, onde os camponeses representavam a maior parte da população, era comum que escritores que defendiam os trabalhadores também adotassem a perspectiva dos pequenos agricultores e pequenos comerciantes. Isso levou à criação do chamado
socialismo pequeno-burguês. Um dos principais nomes dessa corrente foi o economista Sismondi, que influenciou tanto a França quanto a Inglaterra. Esse tipo de socialismo foi eficiente em destacar as contradições do sistema capitalista moderno. Ele expôs como os economistas tentavam mascarar problemas reais e mostrou os efeitos devastadores da industrialização. O uso de máquinas e a divisão do trabalho que exploravam os trabalhadores, a concentração de riquezas nas mãos de poucos, as crises econômicas, o fim das pequenas propriedades, a pobreza crescente do proletariado, o caos na produção, a desigualdade extrema, as guerras comerciais entre países e o desmoronamento de costumes e tradições. No entanto, apesar dessas críticas precisas, o socialismo pequeno-burguês tinha objetivos retrógrados. Ele queria ou trazer de volta as antigas formas de produção e propriedade, ou limitar as novas tecnologias para encaixá-las nos moldes antigos que já haviam sido superados. Por isso, ele era tanto reacionário quanto utópico. Seus ideais finais incluíam a volta do sistema de guildas no artesanato e da economia familiar e patriarcal na agricultura, ambos ultrapassados pelas mudanças sociais e econômicas modernas. Com o passar do tempo, essa linha de pensamento acabou se perdendo em uma postura tímida e sem coragem. Ponto C. O socialismo alemão, ou socialismo verdadeiro. Na França, a literatura socialista e comunista surgiu como uma resposta à dominação da burguesia, representando a luta contra esse poder. No entanto, quando essas ideias foram levadas para a Alemanha, a situação era bem diferente. Naquela época, a burguesia alemã ainda estava começando sua luta contra o absolutismo feudal. Os filósofos e intelectuais alemães abraçaram com entusiasmo essas ideias vindas da França, mas esqueceram que as condições de vida na Alemanha não eram as mesmas da França. Por isso, as críticas francesas perderam o impacto prático e acabaram se tornando apenas exercícios literários. Esses pensadores alemães transformaram as ideias francesas em especulações filosóficas sobre o que consideravam a essência humana. Por exemplo, enquanto na França as ideias da Revolução buscavam mudanças concretas, como direitos políticos e sociais, os filósofos alemães as interpretavam como simples manifestações da razão ou da vontade humana ideal. Eles tentaram ajustar essas ideias revolucionárias às suas antigas tradições filosóficas, criando algo que parecia mais um jogo de tradução do que uma real compreensão da luta social. Esse processo pode ser comparado ao que os monges medievais faziam. Reescreviam textos clássicos pagãos e os transformavam em histórias religiosas sem graça. Da mesma forma, os intelectuais alemães pegaram as críticas francesas, que falavam de dinheiro, Estado e desigualdade, e as substituíram por termos filosóficos complexos, como alienação da essência humana ou superação da dominação universal abstrata. Eles batizaram essa mistura de ideias francesas e filosofia alemã com nomes grandiosos, como filosofia da ação, socialismo verdadeiro e ciência alemã do socialismo. No entanto, esse socialismo verdadeiro foi completamente desvirtuado. Ele deixou de ser uma luta entre classes e passou a ser uma defesa abstrata do que chamavam de essência humana, algo que não representava nenhuma classe específica, nem mesmo a realidade concreta, mas apenas um ideal filosófico fantasioso. Os intelectuais alemães acreditavam que haviam superado as limitações das ideias francesas. Em vez de defender as necessidades reais do proletariado, eles diziam lutar pela verdade universal e pelos interesses do ser humano como um todo. Esse ser humano, porém, não existia na prática. Era apenas uma ideia perdida no mundo nebuloso da filosofia. No começo, esse socialismo alemão parecia apenas ingênuo e exagerado, como um aluno orgulhoso de seus trabalhos escolares. No entanto, com o tempo, foi perdendo sua seriedade e mostrando suas limitações, apesar de ser promovido com grande alarde,
quase como um vendedor tentando atrair clientes em uma feira. A luta da burguesia alemã, especialmente a prussiana, contra os nobres e a monarquia absoluta, ou seja, o movimento liberal, ficou mais séria. Isso deu ao chamado socialismo verdadeiro a chance que ele tanto queria: se posicionar contra o movimento político e levantar bandeiras socialistas. Esse socialismo atacava o liberalismo, o Estado representativo, a concorrência do mercado, a liberdade de imprensa, os direitos, a igualdade e a liberdade burguesas. Ele pregava para o povo que não havia nada a ganhar com essas mudanças e que, na verdade, perderiam tudo. O que o socialismo alemão ignorou foi que as críticas francesas, das quais ele era apenas uma imitação sem originalidade, pressupunham que já existisse uma sociedade burguesa moderna, com condições materiais e políticas adequadas, algo que ainda estava sendo conquistado na Alemanha. Esse socialismo acabou sendo útil para os governos absolutistas alemães, junto com seus aliados, padres, professores, nobres e burocratas. Ele serviu como uma ferramenta para assustar a burguesia em ascensão. Enquanto os governos reprimiam violentamente os protestos dos trabalhadores com chicotadas e tiros, o socialismo verdadeiro se tornou o complemento intelectual dessa repressão. Dessa forma, esse socialismo se transformou em uma arma contra a burguesia, representando os interesses reacionários da pequena burguesia alemã. Essa classe, que vinha desde o século XVI, era a base social que sustentava as estruturas existentes na Alemanha. Os pequenos burgueses temiam que o avanço do poder industrial e político da burguesia acabasse levando à concentração de capital, o que os colocaria em risco, e também temiam a emergência de um proletariado revolucionário. Para eles, o socialismo verdadeiro parecia resolver ambos os problemas de uma só vez. Não é de surpreender que essa ideologia tenha se espalhado rapidamente, quase como uma epidemia. Os socialistas alemães envolveram suas poucas e rígidas verdades eternas em uma linguagem exagerada. Teorizavam de forma complexa, usavam metáforas bonitas e carregadas de emoção, tudo para conquistar o público. Essa abordagem conseguiu tornar suas ideias mais populares entre a pequena burguesia. Por outro lado, o socialismo alemão acabou aceitando sua posição como representante dessa classe conservadora. Ele começou a declarar que a Alemanha era a nação ideal e que o pequeno burguês alemão era o homem modelo. Ele atribuía um significado socialista, oculto e superior a todos os vícios dessa classe, transformando-os em virtudes. Quando se posicionou diretamente contra o comunismo, que considerava grosseiramente destrutivo, o socialismo verdadeiro declarou sua pretensa superioridade, afirmando estar acima de todas as lutas de classe. Assim, ele revelou sua verdadeira essência. Com poucas exceções, a maioria dos textos que circulavam na Alemanha como socialistas ou comunistas faziam parte dessa literatura vazia e prejudicial. Segunda seção: o socialismo conservador ou socialismo burguês. Alguns membros da burguesia querem resolver os problemas sociais, mas apenas para garantir que a sociedade burguesa continue existindo. Nesse grupo estão economistas, filantropos, humanitários, pessoas que trabalham para melhorar a situação das classes trabalhadoras, organizadores de caridade, defensores dos direitos dos animais, fundadores de ligas contra o álcool e reformadores eventuais de todo tipo. Esse chamado socialismo burguês também foi transformado em sistemas completos de pensamento. Um exemplo disso é o livro Philosophie de la misère, de Proudhon. Os burgueses socialistas querem manter as condições de vida da sociedade moderna, mas sem as lutas e os problemas inevitáveis que essas condições trazem. Eles desejam uma sociedade em que a burguesia continue existindo, mas sem o proletariado. Naturalmente, eles enxergam o mundo em que têm poder como o melhor dos mundos. Partindo dessa visão confortável,
criam teorias e sistemas que, na prática, só servem para manter tudo como está. Quando pedem ao proletariado que aceite essas ideias e se junte a essa nova Jerusalém, no fundo, só estão dizendo que os trabalhadores devem aceitar a sociedade atual, mas sem reclamar dela. Outra versão, menos teórica e mais prática, desse socialismo tenta convencer os trabalhadores de que não vale a pena lutar por mudanças revolucionárias. Em vez disso, dizem que apenas ajustes nas condições materiais de vida, especialmente na economia, poderiam ajudar. No entanto, quando falam em mudanças materiais, não estão propondo o fim das relações capitalistas, que só seria possível por meio de uma revolução. Pelo contrário, eles sugerem apenas pequenos ajustes administrativos que não alteram a relação básica entre capital e trabalho assalariado. Esses ajustes, na melhor das hipóteses, apenas reduzem os custos que a burguesia tem para manter seu domínio e facilitam o orçamento do Estado. O socialismo burguês atinge sua verdadeira essência quando se transforma em simples discurso vazio. Comércio livre, pelo bem dos trabalhadores. Proteção alfandegária, pelo bem dos trabalhadores. Prisões mais modernas, pelo bem dos trabalhadores. Essas são as últimas e mais sinceras palavras desse tipo de socialismo. No fim, o socialismo burguês é apenas uma forma de afirmar que os burgueses continuam sendo burgueses, supostamente pelo bem da classe trabalhadora. Terceira seção. O socialismo e comunismo. Crítico-utópicos. Aqui não falamos sobre a literatura que, durante grandes revoluções modernas, expressou as demandas do proletariado, como os escritos de Babelf. As primeiras tentativas do proletariado de defender seus próprios interesses durante períodos de agitação geral e revoltas contra a sociedade feudal não tiveram sucesso. Isso aconteceu porque o proletariado ainda não estava plenamente formado como classe e porque não existiam as condições materiais necessárias para sua libertação, que só surgiriam com o desenvolvimento da sociedade burguesa. A literatura revolucionária que acompanhou esses primeiros movimentos do proletariado tinha, por isso, um caráter inevitavelmente reacionário. Ela pregava ideias como o sacrifício pessoal extremo e uma igualdade muito rígida e simplista, que não levavam em conta a complexidade das condições materiais e sociais necessárias para uma mudança real. Os sistemas verdadeiramente socialistas e comunistas, como os de Saint-Simon, Fourier e Owen, surgiram no início da luta entre o proletariado e a burguesia, que ainda estava pouco desenvolvida. Veja mais em Capítulo 1, Burgueses e Proletários. Esses pensadores reconheciam que havia uma oposição entre as classes e percebiam que a própria sociedade burguesa continha elementos que a enfraqueciam. No entanto, não viam o proletariado como uma força política ou histórica em movimento. Como o desenvolvimento dessa oposição entre classes estava ligado ao avanço da indústria, eles também não encontraram as condições materiais necessárias para a libertação do proletariado. Em vez disso, tentaram criar essas condições por meio de uma ciência social ou leis idealizadas que pudessem guiar a sociedade. Em vez de confiar na ação social e histórica do proletariado, esses autores propunham suas próprias ideias inventivas. Substituíam as condições reais e concretas de libertação por soluções imaginárias. Em vez de esperar que o proletariado se organizasse como classe, acreditavam em reorganizar toda a sociedade com base em seus próprios planos. Para eles, o futuro da história mundial dependia da propaganda e da implementação de seus modelos de sociedade. Esses pensadores tinham a intenção de defender a classe trabalhadora, mas viam os trabalhadores principalmente como a parte mais sofrida da sociedade, e não como uma força capaz de agir politicamente. Como resultado, acreditavam estar acima do conflito entre classes e queriam melhorar a vida de todos, inclusive daqueles que estavam em melhores condições. Por isso, dirigiam suas ideias a toda a sociedade
especialmente as classes dominantes, esperando que elas reconhecessem seus sistemas como os melhores possíveis. Rejeitavam qualquer tipo de ação política, especialmente as revoluções, e acreditavam que poderiam alcançar seus objetivos de forma pacífica. Tentavam realizar pequenas experiências práticas para demonstrar a validade de suas ideias, mas essas experiências geralmente fracassavam. Mesmo assim, continuavam promovendo suas propostas como um novo evangelho social. As descrições que faziam da sociedade futura eram repletas de imaginação, o que era compreensível, já que o proletariado daquela época ainda estava pouco desenvolvido. Por isso, essas ideias refletem aspirações vagas e sonhos de uma transformação geral da sociedade, que não estavam baseados em condições reais. Apesar disso, os textos socialistas e comunistas desses autores também tinham um lado crítico importante. Eles questionavam e atacavam as bases da sociedade burguesa existente, o que ajudou a trazer esclarecimento e conscientização aos trabalhadores. Algumas de suas propostas, como acabar com a oposição entre cidade e campo, com a estrutura familiar tradicional, com o trabalho assalariado e com o lucro privado, ou ainda transformar o Estado em uma simples administração da produção, refletiam um desejo de eliminar as divisões de classe. No entanto, como essas divisões ainda estavam pouco desenvolvidas naquela época, suas ideias eram essencialmente utópicas, sem conexão prática com a realidade. O significado do socialismo e comunismo crítico utópicos diminui conforme a história avança. À medida que a luta de classes se desenvolve e se torna mais clara, essas ideias fantásticas que tentam se colocar acima das disputas entre classes perdem tanto sua utilidade prática quanto sua validade teórica. Por isso, enquanto os criadores desses sistemas tinham ideias revolucionárias em alguns aspectos, seus seguidores acabaram formando grupos reacionários. Com o avanço histórico do proletariado, esses discípulos se agarraram às antigas ideias de seus mestres, tentando enfraquecer a luta de classes e reconciliar os conflitos entre as classes sociais. Eles continuaram sonhando em realizar suas utopias de forma experimental, como criar falancérios isolados, fundar colônias dentro dos países, com a fundação de uma pequena Icária, algo como uma Nova Jerusalém. Para realizar esses sonhos, dependiam da boa vontade e das doações dos ricos, apelando à caridade dos burgueses. Com o tempo, esses seguidores começaram a se misturar com os socialistas conservadores ou reacionários, descritos anteriormente. A única diferença era que os utópicos se apegavam mais rigidamente a seus planos e acreditavam fanaticamente no poder milagroso de suas ciências sociais. Por isso, eles se opunham com força ao movimento político dos trabalhadores, que rejeitava completamente suas ideias idealistas. Exemplos disso podem ser vistos na Inglaterra, onde os ouenistas reagiam contra os cartistas, ou na França, onde os fourieristas se opunham aos reformistas.